Olá, bem-aventurados! Amanheceu e quando amanhece é hora da gente fazer o nosso devocional, consagrar, entregar, ofertar a Deus os nossos pensamentos, os nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, nossas palavras. Ofertar, entregar o nosso coração, a nossa vida na mão daquele que tem tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Começamos o mês de outubro, tá? Outubro Rosa, temos a campanha do Outubro Rosa, fala da prevenção, pra gente cuidar do nosso corpo, tá? Vocês mulheres, cuidar do corpo do Senhor. E eu queria compartilhar uma palavra muito interessante, que está em 1 Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 19, que vai dizer: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês, mas a Deus, pois ele comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Gente, nós não podemos banalizar o nosso corpo. Os médicos estão aí, a medicina está aí. Tem coisa que é para Deus fazer? Tem coisa que é para Deus fazer, mas tem coisa que também Deus capacitou os homens, tá? E nos deu recurso para que a gente possa cuidar do templo, do corpo, do nosso corpo, porque o nosso corpo não pertence a nós, pertence a Deus e é templo do Espírito Santo. E para que o Espírito Santo possa habitar na gente, tem que estar, gente. Quem quer habitar numa casa suja, numa casa bagunçada? Não, ninguém quer. A gente quer chegar em casa e quer que a nossa casa esteja arrumadinha, varridinha, a pia, a cozinha com a pia sem vasilhas, o fogão limpinho, o banheiro limpo, o quarto arrumadinho, a cama esticadinha. É isso que a gente quer. E o Espírito Santo, da mesma forma, para ele habitar, tem que estar a casa organizada, entendeu? Então faça os seus exames, procure o seu médico, cuide da sua saúde, cuide do seu corpo. É muito interessante isso. E é muito importante você cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde. Não para o seu marido, não para o seu namorado, para sua esposa, para o seu primo, papagaio, periquito, não. Para Deus, tá? Cuide para Deus. Entregue, fala, eu vou cuidar de mim. Não para nem agradar fulano, para agradar assim, não. Para agradar a Deus, que é o que tem que ser o nosso foco. Eu vejo muitas pessoas banalizando o corpo hoje em dia. O corpo se tornou algo banal, parece uma fruta numa banca de feira. Uns vão lá, apertam, os outros olham, deixa eu ver, e passa na mão de um, passa na mão de outro, e passa na mão de outro. E nós não podemos ser assim, porque o nosso corpo ele não nos pertence. O nosso corpo pertence a Deus. E aqui vai dizer: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Então você não pode banalizar o seu corpo, você não pode permitir que pessoas usem o seu corpo, entendeu? Que elas venham te apalpem como se fosse uma fruta para ver se você tá durinho, se você tá... Mas é que não, temos que preservar o nosso corpo. Deus já vem trabalhando essa coisa do preservar o corpo comigo há muito tempo, né? De não me relacionar, não permitir que o meu corpo seja invadido ou profanado em algumas situações. Então Deus tem me ajudado nessa questão, e eu tenho guardado o meu corpo em questão de me relacionar com as pessoas, de me envolver em ambientes, porque quando você tá ali naquela rodinha de amigos também, gente, é uma forma de você não estar preservando o seu corpo. E quando você se priva disso, você tá preservando o seu corpo daquela energia, da inveja, do olho gordo, entendeu? Das maldições que as pessoas lançam sobre nós, entendeu? Então tem ambientes que a gente não deve entrar para guardar o nosso corpo. Tem ambiente que não é para você estar ali, que você entra, você está profanando o seu corpo, está profanando o templo do Espírito Santo. E eu vejo as pessoas banalizando demais o corpo, entendeu? O corpo hoje em dia se tornou, para alguns é uma mercadoria, para outros não significa nada, entendeu? E a gente não pode deixar que as pessoas usem o nosso corpo, que elas profanem o templo do Espírito Santo. Nós temos que guardar para que o templo seja um templo imaculado, sem manchas, incorruptível, para que o Espírito Santo de Deus habite em nós. Deus tem trabalhado isso na minha vida e eu tenho conseguido guardar, preservar o templo do Espírito Santo. Eu não sou perfeito, tá? Tenho tentado, tenho me policiado em relação a isso. Muito com as pessoas que eu permito entrar na minha vida, né? Com as pessoas que eu vou conviver no meu ciclo social.
as pessoas que eu vou trazer para dentro da minha casa, né? A casa física e a casa espiritual, né? As pessoas que eu vou permitir com que eu me relacione emocionalmente, quanto de amizade, quanto de casal. Então a gente não pode deixar que qualquer pessoa entre na nossa vida, porque às vezes as pessoas entram, né, para bagunçar, para sujar, entendeu? Para arrombar muitas vezes e para depreciar o nosso corpo, o nosso templo, o templo do Espírito Santo. O nosso corpo que é o templo do Espírito Santo. Então guarde o seu corpo, sabe? Não permita que qualquer pessoa invada o templo do Espírito Santo, que profane o seu corpo. Guarde-se, guarde para Deus. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor marido. Deus tem o melhor namorado. Deus tem a melhor esposa, a melhor namorada. Deus tem os melhores amigos para você. Deus vai colocar pessoas que têm o mesmo propósito, que estão dispostas a fazer a vontade dele, que vão te ajudar a preservar o templo do Espírito Santo, entendeu? Cumprindo, fazendo a vontade do Senhor. Gente, olha, a melhor maneira de se viver hoje em dia é cumprindo o chamado de Deus e guardando o nosso corpo, não colocando coisas no nosso corpo que vão desagradar a Deus, que vão sujar, que vão impedir que o Espírito Santo habite em nós, porque o Espírito Santo, para ele habitar, tem que ter a casa arrumadinha, ele tem que chegar, tem que estar a caminha arrumadinha, a sala toda cheirosinha, a cozinha lá toda com a pia, sem um copo sujo, entendeu? Dessa maneira que a gente tem que deixar a casa pro Espírito Santo habitar, o nosso corpo. Cuide do seu corpo, vá no médico, faça os seus exames. Você que é mulher, tá? Estamos aí em Outubro Rosa, vá no médico, faça os seus exames de mamografia, entendeu? Cuide do seu corpo, a medicina tá aí para isso. Deus capacitou, Deus não deu recurso para nós para isso, né? E aquilo que os médicos, que a medicina não consegue fazer, aí Deus começa a agir. Deus faz, tem que ter fé. Tem que acreditar, tá, irmãos? Tem que acreditar, mas para isso você tem que se cuidar. Cuidar de você, cuidar do seu corpo, purificando, jejuando, orando, pedindo a Deus para limpar, para arrancar a sujeira, para arrancar tudo aquilo que não presta, os desejos, os pensamentos, entendeu? As palavras, que muitas vezes as palavras que profanam, que a gente fala, que profanam o templo do Espírito Santo. Porque aqui a palavra diz bem claro, pois, ó, Jesus nos comprou, ele pagou o preço por nós, portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Sabe, quando eu estava no Egito, eu usava o meu corpo para glorificar o inimigo das nossas almas. Porque eu ingeria bebida, eu usava substâncias ilícitas, entendeu? Eu me relacionava com várias pessoas, entendeu? Então eu banalizei muito o templo do Espírito Santo. Depois, quando Deus trouxe ao meu conhecimento que o corpo, ele é o templo do Espírito Santo, eu comecei a preservar o meu corpo, a limpar o meu corpo, a não permitir que coisas entrem no meu corpo para profanar o templo do Espírito Santo, guardando, cuidando da casa dele, sabe? Quando a gente tem a nossa casinha, a gente quer cuidar da nossa casa, a gente limpa, a gente quer pintar as paredes, a gente quer colocar os melhores móveis na nossa casa, e assim a gente tem que preparar a casa para o Espírito Santo habitar, gente. Tem que ser uma casa habitável para ele. Ninguém quer morar numa casa suja, numa casa bagunçada, e nós não podemos obrigar o Espírito Santo a morar nesse tipo de casa. Por isso nós temos que arrumar a nossa casa, arrumar, cuidar primeiro por dentro, tá, irmãos? Cuide por dentro do seu corpo espiritual. Vai alimentando-se da palavra, purificando, pedindo a Deus para perdoar os seus pecados e andando em linha paralela ali, cuidando também da saúde física, da saúde mental, entendeu? Muito importante a gente cuidar da saúde mental, mas cuidar também da saúde física. Então, que você que é mulher, embarque nessa campanha do Outubro Rosa e faça os exames, cuide do templo do Espírito Santo, porque o seu corpo não te pertence, tá? Ele não pertence a você. O seu corpo foi comprado lá na cruz do Calvário, quando Jesus pagou o preço por nós. E que você fique com Deus, que Deus te abençoe.